Olá! A gente ouve muito a expressão completo em Cristo. Mas o que isso realmente significa na prática? Pois é exatamente isso que nós vamos explorar hoje, mergulhando fundo na carta aos Colossenses. Pensa só, no meio de tanta ideia, tanta filosofia diferente que a gente encontra por aí, como é que se mantém uma fé firme, forte? Parece um desafio de hoje, né? Mas olha que interessante, o apóstolo Paulo já lidava com essa mesmíssima questão. E o que ele escreveu lá em Colossenses, nossa, continua super atual. E para a gente entender de verdade o peso da mensagem de Paulo, a gente precisa captar a urgência por trás das palavras dele. Ele não estava só escrevendo uma carta, sabe? Ele descreve o que sentia como uma verdadeira luta. Essa palavra luta, no grego, é agon. E olha, não tem nada a ver com fraqueza. Muito pelo contrário. Agon remete a um esforço intenso, sabe, quase como o de um atleta numa competição. Era essa a dedicação de Paulo, uma batalha de coração para proteger o pessoal de Colossos de qualquer ensinamento que pudesse tirá-los do caminho. O objetivo dele não era só apontar o que estava errado. Não, era muito mais profundo. Ele queria construir algo sólido, duradouro. O sonho de Paulo era ver os colossenses chegarem a um nível de maturidade espiritual que, por si só, já seria a maior proteção deles contra qualquer tipo de engano. Então tá, se existia essa luta, qual era a solução que Paulo apresentava? Bem, não era uma listinha de faça isso, não faça aquilo. A solução era uma transformação que acontece de dentro para fora. A gente se tornar completo em Cristo. Mas na prática, como é esse crescimento? É importante a gente entender que não é um passe de mágica, não acontece do dia para a noite. É um processo que pede paciência e, assim como uma árvore bem forte, precisa de raízes bem profundas na fé. Olha só que citação fantástica essa. Ela ilustra isso perfeitamente. A maturidade espiritual de verdade é como um carvalho, não uma abóbora. Demora, precisa de tempo para se desenvolver. Não dá para acelerar esse processo. Ok, então a gente já entendeu que a maturidade espiritual é a nossa defesa. Mas e a arma? Qual é? Pois é, Paulo aponta para um antídoto bem específico contra esse veneno dos ensinos falsos. Se a gente lê a carta toda com atenção, vai perceber que Paulo martela numa mesma tecla, o conhecimento. Mas não um conhecimento superficial, um conhecimento profundo, verdadeiro de Deus. Essa é a chave de tudo, é a nossa proteção. E de onde vem esse conhecimento? Paulo não deixa dúvida nenhuma. Ele vem diretamente da palavra de Deus. É essa a fonte da verdade que nos dá base, que nos firma e que nos protege. Entender isso, esse conhecimento de Cristo, leva a gente para um ponto bem importante. E que, olha, gera muito debate até hoje, que é a questão da lei lá em Colossenses. Muita gente lê o que Paulo escreveu e pensa, pronto, a cruz cancelou os 10 mandamentos. Mas será que é isso mesmo? Será que a gente está entendendo direito o que ele quis dizer? Para a gente chegar na resposta, a gente precisa entender uma distinção que é fundamental e que o próprio Paulo faz. A gente precisa separar o que é a lei cerimonial do que é a lei moral. E aqui, olha, tá o pulo do gato. O que foi pregado na cruz não foi a lei moral, o padrão de Deus. Foi o escrito de dívida, ou seja, o registro dos nossos pecados. O sacrifício de Cristo pagou a nossa dívida, nos livrou da condenação, mas não eliminou o padrão de uma vida reta. E a prova de que Paulo não estava jogando a lei moral fora é só a gente dar uma olhada nas outras cartas que ele escreveu. Várias e várias vezes ele cita os 10 mandamentos como válidos. Ou seja, o ensinamento dele é super coerente. Então, quando a gente entende essa relação entre a cruz e a lei, a gente chega numa conclusão muito poderosa sobre o que é, de fato, a jornada da fé. Essa jornada espiritual, ela não acaba no dia em que a gente se converte. Na verdade, ali ela está só começando. Ser completo em Cristo de verdade é um trabalho, um processo de crescimento que vai durar a vida inteira. E a notícia mais incrível é que a gente não está nessa jornada por conta própria. A grande promessa é que o próprio Deus está trabalhando na gente. É Ele quem nos molda, nos aperfeiçoa e vai continuar fazendo isso até o fim. Tudo isso nos leva a uma reflexão, né? Como é que a palavra de Deus pode ser esse alicerce, essa âncora na vida da gente, principalmente naqueles momentos mais turbulentos? Muito obrigado por acompanhar essa nossa reflexão sobre Colossenses. Se esta mensagem foi importante, considere curtir e compartilhar. Assim, mais pessoas podem ser alcançadas e descobrir o que realmente significa ser completo em Cristo.